O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, direcionou o exército americano para ajudar a abater os mísseis enviados pelo Irã. Biden e a vice-presidente Kamala Harris se reuniram na sala de crise da Casa Branca. Mariana Janjá, vem ao vivo conosco. Estamos conectando com Mariana Janjó. Isso, Mari, eu não sei se você me ouve, já estou falando aqui. Isso, a Mari vai entrar conosco aqui em áudio, já está conectada. Conta pra gente, então, um pouco sobre essa reunião, Mari, e sobre as consequências dessa decisão dos Estados Unidos. Boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, boa tarde a todos. Olha, duas informações preocupantes, né? A primeira é essa de que o presidente Joe Biden já teria mandado o exército americano ajudar a derrubar os mísseis iranianos contra Israel. E a segunda, que acaba de chegar essa informação, é que grupos armados do Iraque disseram que bases americanas vão ser alvos de ataques caso os Estados Unidos ajudem Israel na sua resposta contra esse ataque iraniano. Ou seja, ameaça feita pelos grupos armados do Iraque, apoiados pelo Irã, que prometem ter bases americanas ali na região como alvos caso o governo americano ajude Israel nessa resposta. Tudo isso indica, claro, uma escalada ainda pior dessa situação, porque a gente já vê o envolvimento dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden foi às redes sociais, foi ao X, o antigo Twitter, dizer que os Estados Unidos estavam prontos, preparados para ajudar Israel a se defender desses ataques. Depois veio a informação de que ele já orientou o exército americano a ajudar a derrubar os mísseis, e agora essa ameaça desses grupos armados do Iraque, também ligados ao Irã, de que vão atacar bases americanas da região se os Estados Unidos ajudarem Israel. Ou seja, imagine o tipo de resposta que isso provocaria, ataques a bases americanas ali na região. A gente está falando de uma potencial resposta muito maior, não só de Israel, mas dos Estados Unidos também. A gente está falando de realmente uma situação que já piorou muito, mas pode piorar ainda mais. É uma situação que desperta preocupação em toda a comunidade internacional. Agora há pouco, a missão do Irã aqui em Nova York, junto às Nações Unidas, também emitiu um comunicado dizendo que o Teherã cumpriu a sua resposta, realizou a sua resposta devida aos ataques de Israel, aos ataques, então se referindo, claro, ali às incursões terrestres de Israel contra o Hezbollah no território libanês. Então essa é a posição oficial do Irã sobre esses ataques, aqui da missão do Irã junto às Nações Unidas em Nova York, e ao mesmo tempo existe essa mobilização de Israel junto aos Estados Unidos para uma defesa e uma eventual resposta. Israel já disse que haverá uma resposta a esse ataque dos mísseis. E é importante a gente lembrar um pouquinho do que já aconteceu. Lá atrás, em abril, o Irã lançou mísseis contra Israel. A grande maioria foi interceptada pelo Domo de Ferro. E lá atrás, naquela época, aliás, nem tão atrás assim, né? A gente está falando de abril, mas é que tanta coisa aconteceu nesses meses que até parece algo que aconteceu há muito tempo. Mas na época, Joe Biden tentou acalmar os ânimos, falou com Netanyahu, disse que na verdade o fato de o Domo de Ferro ter interceptado a maioria dos mísseis já era uma prova de superioridade militar, não era preciso uma resposta, não era preciso um contra-ataque. Continuavam na época as negociações para o cessar-fogo, algum tipo de esperança. Mas a situação não teve esse desfecho, pelo contrário, só foi piorando, tanto que a gente chega agora com o governo americano com uma postura diferente, com uma postura de declarar o apoio a Israel, claro, o apoio histórico, mas com uma postura de já estar agindo, né, de já estar orientando o exército americano a derrubar esses mísseis. Então, já com o envolvimento ali dos Estados Unidos nesse sentido. Por isso que a situação agora é tão diferente, a gente está trabalhando com outro cenário, a gente está trabalhando com o conflito realmente em outro patamar. Ainda não dá para dizer o que acontece a partir de agora, vai depender muito da resposta de Israel e vai depender muito também de como os Estados Unidos vão se posicionar. Mas os indícios que a gente tem até agora são de uma escalada ainda maior, ainda mais agora depois dessa ameaça feita pelos grupos armados do Iraque. O governo americano ainda não se posicionou sobre isso. A gente sabe que nesse momento Joe Biden e Kamala Harris estão reunidos na sala de crise da Casa Branca, monitorando tudo o que acontece. E aos poucos a gente vai tendo as atualizações, os posicionamentos dos governos, né? São atualizações minuto a minuto e tudo pode mudar. E lembrando também que hoje é dia de debate, né? Aqui em Nova York, debate marcado entre os candidatos a vice. Então a gente ainda não sabe exatamente como que isso
vai acontecer, como que isso vai se refletir no debate de hoje à noite, né? Uma escalada que acontece justamente hoje em dia de debate, então é um dia importantíssimo para o que acontece daqui a meses. O que acontece hoje pode ser definitivo para a gente saber como os próximos meses vão se desenrolar, até mesmo o ano que vem. É claro, um conflito aí que já completa um ano, é histórico, né? Mas a parte mais recente desse conflito completa um ano agora no dia 7 de outubro, com aquele ataque do Hamas contra Israel no Festival de Música. Débora e Yuri.